Biel, tá conectado aí o HDMI? Só para mostrar pro pessoal aqui, eu tô com a tela. Isso é de 2023, mas já mostra aqui como é que como é que foram as nossas exportações em 2023. Tá aparecendo aí, Biel? Coloca aí na tela, por favor. Dá pra gente ver aqui, ó, que em 2023 a gente exportou 355 bilhões de dólares. O produto que a gente mais exportou já em 2023, quase 15% da pauta de exportação, foi justamente soja, com praticamente 53 bilhões de dólares de exportação, superando aí por mais de quase 10 bilhões o petróleo. 4%, ou seja, 15 bilhões de dólares, milho. Depois, 8 bilhões de dólares, café. Então, o Brasil exporta... E aí tem açúcar, tem, ração de soja, aí tem várias outras coisas aqui, mas estou falando só da commodity pura, não estou nem entrando em alimentos um pouco mais processados. Da agroindústria. Exato, da agroindústria. Estou entrando só aqui em commodity, o bruto, né? Então, o que o Aldo colocou aqui, de fato, tem um impacto muito grande. E até uma outra coisa, eu tava... muitas pessoas vieram falar o seguinte, por que a gente não para de exportar café, já que o café tá muito alto, né? O preço do café tá muito alto. E aí eu trouxe um dado muito legal, até me surpreendi, porque de empregos gerados pelo setor do café, e aí desde do campo, do processamento e até do comércio, a gente está falando, estima-se, de 585 mil empregos só para a cultura do café. Isso que a gente está falando que o café aqui, na nossa pauta de exportação, é 2,3% em 2023, a soja que é 15%, para onde a gente não poderia ir, né? Então, muito bacana você trazer essa visão um pouco mais detalhada sobre o setor do agronegócio. E esse café, Guilherme, todo ele produzido em pequena e média propriedade. Não tem latifúndio no café. Não tem mais a grande propriedade. Vá aqui no sul de Minas ou aqui nessa região de Franca, em São Paulo, onde se produz café. É uma cultura de topo de morro, é uma cultura de terreno acidentado, de terras altas. Tem ali na região de Guaxupé, que tem a cooperativa Cochupé. Eu estive lá, inclusive, para debater o Código Florestal, quando estavam querendo inviabilizar essa atividade. São culturas de pequenas e médias propriedades, de uma classe média rural, que emprega muita gente. E que, naturalmente, num país onde o emprego é uma coisa tão difícil, isso deve ser protegido. Uhum. Agora você trouxe um ponto importante, porque toda vez que o dólar sobe, Aldo, a gente fala o seguinte, poxa, pãozinho vai ficar mais caro. Por quê? Porque a gente utiliza farinha de trigo e o Brasil ele é importador de trigo. E agora você me trouxe um dado relevante, que em 2022 o hectare mais produtivo na produção de trigo no mundo foi em Goiás. Foi em Goiás, no viabilizado pela Embrapa. E o Brasil vai rapidamente se transformar num país que vai ter autossuficiência em trigo. Então, aí a minha pergunta é, qual o caminho para o Brasil se tornar autossuficiente? Não só autossuficiente, né? Só produzir tudo que a gente consome aqui, mas como a gente passa a ser também um exportador líquido de trigo aí? Qual que é o caminho para a gente chegar lá, né? Guilherme, agora vamos também observar nessa atividade os óbices e as dificuldades. Vamos ver examinar. Por que é que o custo do câmbio também incide sobre o preço dos alimentos? Vou lhe dizer os insumos, os adubos. Nós importamos 90%. Importamos o potássio, importamos o fosfato, importamos a ureia, importamos tudo. E de forma completamente absurda, porque nós podemos produzir aqui, nós podemos produzir o fosfato, mas inviabilizamos até o presente momento o fosfato lá da Reserva Nacional de Cobre, lá do Amapá, no Pará, que o presidente Temer tentou licenciar e os órgãos ambientais e as ONGs bloquearam, ou o potássio, lá de Altazes, que é uma cidade do Amazonas, às margens do Rio Madeira, onde tem uma grande mina de potássio, e o Ministério Público exigiu que a FUNAI demarcasse uma terra indígena nessa área, que não é terra indígena, para inviabilizar a mina de potássio do Amazonas, de Altazes, enquanto nós importamos potássio de uma terra indígena do Canadá. Isso tem cabimento? Isso tem sentido? E a ureia, eu recebi um telefonema dos empresários. Eu era secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo no ano passado. E um grupo de empresários liga e diz, olha, dá para o senhor nos ajudar a marcar uma audiência com o
embaixador da Guiana, em Brasília. Eu digo, o que é que vocês querem com o embaixador da Guiana? Queremos abrir uma fábrica de insumos agrícolas na Guiana. Por que não abre no Brasil? Ele diz, porque o petróleo é mais barato, o gás é mais barato na Guiana, e de fato é, porque está usando o petróleo da margem equatorial. O licenciamento sai, o Ministério Público não impede o investimento. O senhor quer mais alguma razão? Tá bom, né? Chega, né? Tá bem. Então é o seguinte, o preço dos insumos, por causa da guerra na Ucrânia, de onde nós tiramos ali da Bielorrússia e da Rússia boa parte do potássio, o potássio acho que saiu de $300 para 800 ou mais do que isso, incide sobre o custo final. Então o Brasil deve também cuidar de integrar uma cadeia de produção de insumos à sua atividade agrícola, porque tudo isso nós pagamos em dólar e ainda estamos sujeitos à variação do preço em razão das questões geopolíticas ou da conjuntura internacional. Excelente. Sabe por quê? Enquanto você estava falando aqui do potássio, eu fui ver, então, as importações de 2023. E aí a gente vai numa parte rosinha aqui, que seriam de produtos químicos. Então o Brasil importa aqui, cara, bastante. Uma das principais coisas que o Brasil importa são produtos químicos. E dentro desses produtos químicos, qual que é o líder? Acho que pode colocar aí, Biel, na tela, tá aparecendo já. Esse rosa aqui que é fertilizantes de potássio. O Brasil importou em 2023 $5,6 bilhões, e o que você está me falando é que o Brasil tem potássio aqui. A gente poderia, inclusive, internalizar a produção de fertilizante de potássio, mas os próprios órgãos governamentais jogam contra a exploração desse potássio. É isso? Exatamente. A empresa, que é uma sociedade de uma empresa canadense, que é uma empresa do Amazonas, chegou a investir $200 milhões num porto. O licenciamento foi dado pelo órgão ambiental do estado do Amazonas. O IBAMA foi e cassou o licenciamento. Ou seja, sem o porto, porque sem logística e sem infraestrutura, você não tem atividade econômica. Uhum. Como é que você tem atividade econômica se você não tem rodovia, se você não tem ferrovia, se você não tem hidrovia, se você não tem aeroporto? Então, eles chegaram à conclusão que não precisa bloquear a atividade econômica. Se você bloqueia a infraestrutura e a logística, se você impede a remoção de um pedral que tem no Rio Tocantins, você não permite o uso pleno da hidrovia Araguaia-Tocantins, que chega no porto de Barcarena e que reduz o custo. Se você bloqueia a Ferrogrão, que sairia de Sinop até o porto de Miritituba, que é um porto no rio Tapajós, para de lá ter acesso ao porto de Santana e retirar a safra e trazer de volta os insumos, reduzindo o custo. Nessa semana tinha 35, 40 quilômetros de fila de caminhões na BR-165, porque nós não temos a ferrovia. E por que a ferrovia foi parada? Parada em 2001, por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo, atendendo a um recurso do Ministério Público Federal e de uma ONG. Não, pessoal. Enquanto nós não podemos fazer 930 quilômetros de ferrovia, ligando Sinop, a área mais dinâmica da nossa agroindústria, ao porto de Miritituba, os chineses constroem, em 4 anos, 38 mil quilômetros de ferrovias. Nossa, e a gente não construiu 900. Nós não conseguimos construir nada. Nós não temos mais uma obra de infraestrutura no Brasil. Me diga qual é a rodovia importante, a ferrovia importante, a hidrovia importante, o porto importante, o aeroporto importante que nós estamos construindo no Brasil. Guilherme, eu acompanho de perto essa situação internacional. Os chineses trabalham com uma espécie de plano quinquenal. Projetam tudo em 5 anos. Tudo o que vão fazer. Então, eles têm um plano quinquenal para ferrovias. O último plano quinquenal dos chineses para ferrovia eram 38 mil quilômetros de novas ferrovias em 5 anos. 12 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade e 26 mil quilômetros de ferrovias normais. Uhum. Concluir o plano em 4 anos. Nossa. Construir em 4 anos. Esse projeto chinês da Rota da Seda, em 10 anos, na África, presta atenção a isso. Em 10 anos na África, os chineses construíram
6 mil quilômetros de ferrovias, 6 mil quilômetros, 10 mil quilômetros de rodovias, 20 novos portos. Não estou falando de reforma ou ampliação de porto de Santos, de Paranaguá, 20 novos portos, 30 novos aeroportos e 82 novas centrais elétricas. É o balanço da Rota da Seda na África. Os chineses acabaram de inaugurar aqui o maior porto da América Latina no Peru. E segundo o IPEA, o porto mais importante do Brasil no futuro, por causa dessa atividade da agroindústria no Centro-Oeste, terá que ser no Pacífico, não será mais no Atlântico. E o que é que nós estamos fazendo para isso? Para construir rotas de acesso ao Pacífico. Estamos fazendo nada, tudo bloqueado. Você não pode fazer uma hidrelétrica na Amazônia. Tem um planejamento da Eletrobras de 10, 20 anos passados de dobrar a geração de energia elétrica no Brasil só com hidrelétricas na Amazônia. Tudo imobilizado, tudo paralisado. Entre Porto Velho, a capital de Rondônia, e a fronteira com a Bolívia, você tem no Rio Madeira 19 quedas d'água, 19 cachoeiras, 2 aproveitadas, que são Santo Antônio e Giral, que foram feitas e o resto tudo inutilizado e imobilizado. A fronteira mineral imobilizada. Eu estava lá em Manaus jantando com um amigo que é um homem, um senador importante da República. Ele diz, Aldo, enquanto nós estamos trabalhando aqui, tem toneladas e toneladas de ouro saindo sem deixar um tributo, sem gerar para o país uma divisa. Por quê? Porque você proíbe a atividade legal, mas a ilegal ela vai continuar acontecendo. Com grande prejuízo para o Brasil, e você não consegue regulamentar essa atividade de mineração, pelo amor de Deus. Até que vem a secretária do Tesouro americano, vai a Belém do Pará, a Janet Yellen, e diz, olha, nós estamos interessados em terras raras, que o Brasil tem, de tudo. A fronteira mineral da Amazônia, Guilherme, segundo um velho geólogo, que ficou lá aposentado, ele me respondeu a essa questão da seguinte forma. O senhor conhece a tabela periódica? Eu digo, conheço, estudávamos para o vestibular. Ele disse, tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. Todos aqueles elementos químicos nós temos na Amazônia, porque a Amazônia foi formada num período, acho que é o pré-cambriano que eles chamam, que se formaram os depósitos minerais. E quando esses depósitos minerais são formados, não vem apenas o minério, eles vêm associados, tanto que a Reserva Nacional de Cobre é cobre e associados, porque tem cobre, tem ouro, tem fosfato, tem tungstênio, tem de tudo. Tanto que o presidente Michel, quando queria pegar um pedacinho dessa Reserva Nacional de Cobre, era para tirar o fosfato, não era nem o cobre, que é para a agricultura também. Sim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta então, porque o que a gente sempre escuta é que é o seguinte, o Brasil ele não tem uma infraestrutura de qualidade porque o Brasil não prioriza o investimento em infraestrutura, porque falta dinheiro do investidor para infraestrutura. O que você está me colocando aqui é um outro ponto. Assim, interesse em investir em infraestrutura do Brasil não falta, até porque a gente tem reserva mineral, a gente tem um grande potencial do agronegócio, da agroindústria, só que a gente precisa de infraestrutura. Só que a gente não investe em infraestrutura, então não é por falta de dinheiro, não é por falta de interesse econômico, é justamente pela burocracia, pelo bloqueio, pela regulamentação, é isso que você está colocando. Pela criminalização do investimento. O investimento, tanto público quanto privado no Brasil, tornou-se, à luz das normas e das corporações que dominam o Estado brasileiro, uma atividade criminosa, uma atividade de risco. Recurso, claro que você não vai pôr recurso em infraestrutura, não vai fazer uma concessão de uma ferrovia ou de uma rodovia sem uma fundamentação econômica. Por que é que no século XIX São Paulo recebeu uma rede ferroviária sofisticada para a época? Por quê? Porque o café viabilizava economicamente essa infraestrutura. Era para o café que se construíram esses ramais ferroviários de São Paulo. Então, eu lembro que o governo chinês colocou à disposição, no governo da presidente Dilma, 70 bilhões de dólares de investimento para infraestrutura. Rodovia, ferrovia, hidrovia
que eram as transoceânicas para chegar no Pacífico. E quando se perguntava, mas isso é comercialmente viável? Os chineses respondiam, isso não é uma questão prioritariamente comercial, é de segurança alimentar e de segurança econômica para a China. É isso que nós queremos. Então, se você libera, por exemplo, a atividade mineral na Amazônia, a mineração na Amazônia, é claro que essa infraestrutura não vai ser construída. Isso é antigo. O Euclides da Cunha, que passou na Amazônia em 1905, presidindo uma comissão de fronteiras do Brasil com o Peru, em 1905 ele já deixou ensaios escritos propondo uma rede ferroviária para a Amazônia. E 120 anos depois isso não foi feito. Ô Guilherme, o meu trisavô foi prefeito da minha cidade, lá no interior de Alagoas, em 1892. E por que é que nós lembramos que o nosso trisavô foi prefeito da cidade? Por que ficou marcado? Porque foi ele que inaugurou a ferrovia no interior de Alagoas em 1892. Viçosa, minha cidade, não era uma cidade, nem é hoje, importante economicamente, não era. Tinha ferrovia há mais de um século. E a região mais dinâmica do Brasil não pode ter uma ferrovia, está bloqueado com a ferrovia por interesses comerciais, econômicos, porque é o bloqueio dessa infraestrutura. Se você não tem porto, não tem aeroporto, não tem hidrovia, não tem energia, Você sabe por que foi feita lá uma cidade chamada de Fordlândia, lá no Pará? Isso é uma história maravilhosa. Nos anos 20, já havia uma indústria automobilística sofisticada nos Estados Unidos. O Ford, que era o dono da principal empresa, já fabricava um modelo chamado Ford T, que só esse modelo vendia 4 milhões de carros por ano. O magnata da borracha, do pneu, era o Firestone. E o Churchill, que era o ministro britânico das colônias, aumentou o preço da borracha para financiar o Tesouro Britânico. O Ford e o Firestone disseram, olha, nós estamos sendo explorados, temos que encontrar um lugar no mundo onde se possa produzir borracha. Chamaram lá um assessor, que era um homem culto, educado, e disse, pesquise no mundo onde plantar borracha. Esse homem tinha lido a memória do presidente Roosevelt, que tinha feito uma excursão na Amazônia, ali pelo 1912, 13, sei lá quanto, e deixou um livro de memórias. Era a Expedição Roosevelt-Rondon, que o Rondon foi o guia E ele deixou um livro de memória, e no livro de memória que esse assessor do Ford tinha lido, ele diz, olha, a Amazônia é o futuro, porque aqui tem água e tem energia. Os empreendedores vão ter na Amazônia todas as possibilidades. Com base nisso, eles conseguiram 1 milhão de hectares do governo do Pará e criaram a Fordlândia, lá na beira do rio Tapajós, que o presidente Vargas chegou a visitar. Uma cidade que tinha escola, tinha hospital, tinha tudo para produzir borracha. Então, essa é a Amazônia que precisa de desenvolvimento e não de ser bloqueada. É possível proteger e desenvolver? É. Você não pode dizer o seguinte, ou protege ou desenvolve. Não. Você tem que combinar desenvolvimento com proteção ambiental. Desenvolvimento da agricultura, da mineração, da pecuária, da indústria e de tudo.